Oi, gente, eu sou arquiteta e hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz uma estante em Revit, tá? Então, eu tô com o projeto do meu quarto aberto aqui e eu quero fazer uma estante nesse pedaço aqui, então eu vou começar a fazer a modelagem para vocês. A gente tem algumas formas de fazer. A gente pode fazer do lado de fora e depois colocar ela aqui, ou a gente pode modelar no local. A gente tem a vantagem de modelar no local que você sabe exatamente o tamanho que você quer fazer essa estante, tá? Então, eu vou considerar que eu vou modelar ela no local, apesar de eu já saber como que faz e depois eu vou transformar ela numa família, tá? Então, é um componente de gabinete, então vai chamar estante. A minha estante, eu quero ela bem estreita, porque eu tenho um móvel aqui e tanto na largura quanto na profundidade, tá? Mas eu quero um lugar para colocar meus objetos decorativos. Então, ela vai ter 80 centímetros de largura. Então, aqui eu vou começar fazendo a estrutura dela, tá? Então, dois. E vai ter, acho que uns 20 de profundidade. Vou pegar aqui. Se eu copiar para lá com o valor de 80, que é a minha largura que eu quero, ele vai ficar com 82, porque eu peguei na quina dessa estrutura. Então, eu vou colocar o número menos a largura ali da estrutura, tá? Então, 78. Vou agora trazê-la aqui para o cantinho. Então, posso selecionar aqui e vou colocar do lado aqui do final da cortina, mas depois eu vou posicionar direitinho onde eu quero. Então, criei a primeira parte ali. Lembrando que eu não vou concluir duas vezes, porque se eu concluir aqui, o que que vai acontecer? Aqui eu ainda estou numa mesma família. Então, consegue ver que eu estou na edição? Se eu concluir, eu fico fazendo a estrutura em um, a prateleira em outro, aí depois para eu juntar, isso é muito mais difícil, tá? Então, a gente só vai concluir. Primeiro a gente conclui a extrusão e depois a gente conclui o móvel, tá? Então, o primeiro passo foi esse aqui. Agora eu vou fazer ele numa altura de 2,10, uma altura de porta, tá? E eu já posso colocar aqui tanto o material quanto eu já posso colocar um parâmetro. Eu vou colocar primeiro o material e depois colocar parâmetro. Por quê? Porque aí eu consigo mudar o material aqui, senão eu tenho que ir dentro das categorias da família, para eu mudar isso aqui, tá? Então, vou clicar aqui. Deixa eu ver se é outro nome. MT branco polígono. Isso. Então, aqui a gente já tem a nossa primeira parte da estrutura, tá? Então, eu quero um móvel que ele seja fino nas medidas dele, não seja um móvel pesado visualmente, tá? Então, agora eu vou fazer a extrusão frontal. Então, eu tenho que estar em alguma elevação aqui. Então, eu não estou em nenhuma elevação. Eu posso concluir para eu poder fazer o meu corte, por exemplo. Então, vou concluir aqui, faço um corte. Por que que não apareceu? Porque a configuração de corte aqui do Revit é para aparecer realmente o corte arquitetônico. Mas eu posso vir aqui mudar, colocar elevação arquitetônica, tá? Essas são as configurações do meu template. E aí eu volto em editar no local, clico em cima e CS para criar similar. Ele vai me pedir um plano. Eu posso selecionar o plano da parede. Só que o móvel não está encostado na parede, então eu posso selecionar um plano do móvel. Então vou selecionar esse aqui do fundo, tá? Agora eu vou voltar aqui no meu corte e vou fazer as minhas prateleiras. Então eu vou fazer aqui, começar pela mais alta. Como eu quero uma prateleira bem fininha, eu vou colocar ela com 1 centímetro aqui, tá? E vou mais ou menos espaçar de uma forma que eu consiga ter a mesma medida entre eles. Então, vou tentar aqui com 30 centímetros e vou ver se fica numa altura boa, tá? Se eu vier aqui pra baixo, eu não preciso ficar deslocando toda hora, então eu digito 30 Enter, 30 Enter. E aí aqui vai ficar mais ou menos com uns 30 também, talvez fique um pouquinho menos, 29, ficar certinho, tá? Aqui eu não criei o parâmetro, mas aqui já tá com o material. Eu tenho duas opções, eu venho aqui, Ctrl C e colo aqui o material, ou se eu já criar o parâmetro de material, qual que é a vantagem da gente criar o parâmetro? A gente consegue editar esse material sem ter que ficar entrando na edição aqui do móvel, tá? Então, o nome vai ser aqui, material. Ok. Se eu venho aqui e já coloco material, automaticamente ele vai colocar o meu metal em pintura branca. Só que ele foi lá para trás, então eu vou trazer ele aqui para frente. Posso voltar aqui na planta, trago essa frente para cá. E o meu móvel tá basicamente pronto, tá? A gente pode tanto fazer ele aqui na largura, trazer para cá, e depois unir. Então, se eu não quiser que isso fique aparecendo, por exemplo, eu tenho uma linha aqui que no corte tá aparecendo, eu não quero que ela apareça. É só eu vir aqui e unir esses itens, tá vendo? Então, essa linha ali vai sumir. Vou trazer tudo aqui pra lateral, que eu acho que vai ficar melhor visualmente, tá? Se eu arrastar aqui, ele encontra um ponto para ele poder travar. Ou também posso usar o comando de AL, que é o de alinhar, e eu sempre vou selecionar aqui na lateral. Pronto, posso concluir o meu móvel, tá? Agora,
vamos supor que eu queira que isso seja uma família, tá? Eu não quero que fique como modelagem no local. E o que que eu falei do parâmetro? Que quando a gente vier aqui, ó, a gente tem a gente consegue mudar o material aqui pelo lado de fora, sem ter que vir, entrar, abrir a edição e colocar o material toda vez. Então, eu acho que isso é uma coisa que facilita muito a vida. Agora, eu vou criar um grupo para eu transformar isso numa família. Então, vai chamar estante. Na verdade, aqui, ó, eu tenho que desagrupar e eu vou criar esse grupo dentro do editar local, tá? Então, seleciono aqui e aí eu vou criar um grupo com o nome de estante. Agora eu vou vir aqui em grupo, salvar ele. Vou salvar dentro aqui das minhas famílias, com o mesmo nome, salvar. E agora eu venho aqui no meu acesso rápido, a minha estante já tá pronta, tá? Posso colocar ela aqui em realista e ela provavelmente já veio também com a configuração. Ela não veio com a configuração de material, tá? Então, aqui, ó, se a gente quiser, a gente tem que criar um novo parâmetro. Material e unir, que foi uma coisa que a gente fez lá, tá? Então, vou unir aqui e vou laticar também já tá unido. Então, a gente tem o nosso móvel aqui, tá? Então, posso salvar as alterações e agora eu vou carregar ele no projeto. Aqui, ele carregou dentro do editor, tá vendo? Não é isso que eu quero. Vou concluir, vou voltar aqui no meu acesso rápido e vou carregar. Já tá carregado aqui, então só vir com o componente e colocar. E agora eu posso apagar, tá? Então, qual que é a vantagem da gente começar a modelar aqui e depois ir para outro lugar? Porque você não, se você for deslocar ela e o seu plano estiver na parede, ela sempre, se você der uma mexida, você tirou esse móvel para cá, uns 100 centímetros, se você edita ele, ele volta para a parede, porque o hospedeiro é a parede. Então, ele sempre vai voltar para onde é o hospedeiro. Por isso que a gente pode começar modelando aqui, mas é legal que a gente trabalhe com esse móvel por fora, tá? Deixa eu pegar aqui, esse é para pegar o ponto final e vou encostar aqui, tá? Agora eu vou decorar a estante para vocês verem, tá? Então, aqui eu vou começar pelo quadro. Eu vou posicionar ele a 12 centímetros da parede, porque eu não quero que ele fique encostado, tá? Eu quero que ele fique mais centralizado. Aí, aqui no corte, tá vendo que ele pega pelo meio? Por que que eu faço isso? Porque a gente sempre posiciona o quadro pelo eixo. Então, aqui, ó, quando eu quiser colocar a altura certa dele, eu posso colocar, eu quero meu quadro 1,50, que é a medida padrão de altura de quadro. É só vir aqui e cotar. Esse aqui, eu não quero que ele fique na parede, ele vai estar numa estante. Então, para mim, isso é indiferente, mas eu tenho a possibilidade também de pegar aqui pela parte de baixo. Vou conferir aqui se está com 20 centímetros, que é a medida que eu quero, tá? Volto a apagar. E aí, o que eu vou fazer para facilitar a minha vida? Copio ele aqui e vou deslocar 20 centímetros também. E aí, agora eu só repito esses objetos, porque eles já vão estar todos centralizados. É só eu mudar, então vai ficar muito mais fácil. Então, venho aqui. Então, tá tudo posicionado, centralizado ali. Eu só venho aqui e vou ajustando, tá? Então, aqui eu quero uma caixa que ela é do AliExpress, de madeira, tá? O que que vai acontecer aqui? Vai acontecer isso com tudo, tá? Por quê? Justamente por causa dessa questão do eixo. Então, eu vou selecionar todos os quadros. Isso só vai acontecer com quadros. Se você colocar outro objeto, não acontece. E já vou descer aqui para isso não acontecer com os outros, tá? Então, aqui eu vou colocar uma outra caixa, que é essa de resina aqui. Aqui eu vou colocar um cesto. Aqui eu tenho diferentes tamanhos, vou colocar o P, que é o pequeno, vou desativar o G, que eu não quero. Aqui eu vou colocar uma luminária da Zara Home. Como é categoria diferente, ele não vai mudar, tá? Então, aqui não adianta. Vou colocar aqui, então, o livro, que é o livro da coleção... Ai, não vou lembrar o nome agora, não. Deixa eu vir aqui. Esse aqui é da Dior, tá? Coloco ele deitado e agora é só eu clicar espaço para rotacionar o meu livro. Vou colocar aqui uma caixa de memórias, vitrine, na verdade. Vou colocar P também, tá? Outro objeto decorativo que eu quero colocar, para trazer um pouco de brasilidade, são umas casinhas, que tem muita variação de cor. Só que como meu armário é pequeno, eu quero uma pequena, tá? Então, coloquei essa daqui. Aqui em cima, vou colocar um livro da Chanel. Vou deitar ele também. E clicar espaço, tá? Deitar, aplica. E eu clico no espaço para rotacionar. E aqui eu vou colocar um globo de vidro da Zara Home.
Alinhar aqui. Essa vitrine eu vou colocar ela aqui embaixo. Então, eu clico em cima, MA, e aqui eu vou colocar um vaso branco. Esse, não é esse não. Deixa eu digitar o nome aqui. Esse. Vou rotacionar porque eu quero do outro lado. Aqui em cima desse livro, eu vou colocar uma Kombi. Opa. Posso vir alinhar. Ele não vai pegar no ponto certinho. Então, eu vou vir aqui, clico nele e desço. E aí, feito isso, eu venho aqui e digito o nome da Kombi. Tem a opção verde, tem a opção vermelha, tá? Depois eu vou conferir qual que eu gosto mais. Eu acho que como a gente já tem vermelho aqui, talvez eu deixe esse. Mas acho que a roupa de cama tá verde, tá? E aqui embaixo, eu vou colocar um outro livro, que são esse aqui, que são 1000 modelos de cadeira. E vou copiar ele aqui pra cima. E vou colocar uns livros que foram um dos primeiros que eu fiz. Ele vai vir em pé, só eu deitar ele. Não tá aparecendo. Ah, não tá certo, tá? Vou descer aqui e vou copiar aqui o de cima. Bom, olhando aqui no 3D já tá ficando praticamente certo. Aqui só vai ficar faltando a luminária. Como ela é uma categoria diferente, eu tenho que colocar ela separada. Então, vou vir aqui, Zara Home também. E abajur. Esse aqui eu vou colocar o que eu já tenho aqui em casa. Pode conferir aqui a medida, então aqui era 12, porque é metade de 10 mais 2 do rodapé. E aqui na largura, 20 certinho. Bom, aqui no 3D eu já tô com a estante montada, com os objetos decorativos. E a vista de como ela vai ficar aqui no meu quarto, tá? Mas esse vídeo aqui foi mais pra ensinar vocês tanto como a gente modela esse objeto decorativo, tanto quanto a gente transforma a família num componente de gabinete, e também para mostrar um pouco dos objetos decorativos que eu tenho aqui no template.